Fala, nação, sejam todos bem-vindos. Governador do Rio de Janeiro coloca mais um empecilho aí para o estádio do Flamengo, que já era difícil, agora está ainda mais difícil. Galera, Jorge Jesus é pedido nas redes sociais, a hashtag Volta Jorge Jesus aumenta a pressão da torcida aí, Tite impede guerra com a torcida. Vamos falar também detalhes do Gabigol e das ausências que nós vamos ter aí para enfrentar o Red Bull Bragantino no Brasileirão. Tudo isso e muito mais para você, que agora estou chegando cheio de informação, cheio de novidades do nosso Mengão. Por isso é bom você estar inscrito. Imagina você ficar por dentro das notícias do nosso Flamengo. Você que é flamenguista de verdade, taca o dedo no like, se inscreve. É de graça, não custa nada. E é muito bom ajudar, galera. Então, taca o dedo no like, se inscreve. Flazoeira JF, seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão, malvadão, que vai ganhar os títulos tudo aí. Põe fé? Então comenta aí. Tá difícil, mas é possível. As coisas vão se ajeitar e o nosso Mengão vai voltar a decolar. Tudo isso aí agora pegando fogo. Vamos lá, galera. A situação é a seguinte. Meus amigos, o estádio do Flamengo é uma novela que se arrasta aí já há alguns anos. A verdade é essa, né? E sempre quando existe uma crise, o estádio vem com uma cortina de fumaça. Dessa vez é um pouco diferente, porque o Flamengo estava até algumas semanas atrás muito bem. Agora está numa mini crise aí, começando uma crise entre técnico e torcida. Então o estádio está cada vez mais forte, ganhando mais força. Landim diz que quer sair e deixar o pontapé inicial dado, que seria já até a compra do terreno. A Prefeitura do Rio de Janeiro, em ação com o deputado federal, movimentaram-se a favor do Flamengo e estão dispostos a ajudar para que o Flamengo construa seu estádio o mais rápido possível lá no terreno do gasômetro. Hoje é da Caixa e de um grupo de investimento, está muito difícil, mas o Flamengo confia que sim. O terreno tem na faixa de 87 mil metros quadrados e o Flamengo vê com bons olhos ali. Então a prefeitura pediu, né, meio que incentivou o Flamengo, sinalizou para o Flamengo positivamente e deu uma sugestão. O Flamengo, além do estádio, fizesse hotéis, restaurantes, lojas, para agregar mais valor e assim facilitar. Beleza. O Flamengo tem essa ideia de fazer tudo isso. Já ia marcar para fazer o projeto. Porém, ontem no Maracanã, o governador foi entrevistado e ele disse que é a favor de que qualquer clube dos quatro grandes construa seu estádio no Rio. Porém, que ele tem medo de que o Flamengo seja um elefante, que o Maracanã vire um elefante branco, né? Assim como o Pacaembu e o Mineirão. Segundo ele, de acordo com os clubes que constroem seu próprio estádio, abandonam o estádio que é do Estado e aquilo vira um elefante branco lá, que não, só gera gastos. Então, galera, o que ele quis dizer com isso aí? Ele quis dizer que se o Flamengo quiser construir seu estádio, o Flamengo vai ter que ter um acordo aí de que vai continuar com a gestão do Maracanã, mandando alguns jogos lá, ter show, ter ação também no Maracanã. E se o Flamengo não aceitar isso, eles vão atrapalhar de tudo quanto é jeito ali, para que não haja o estádio. É isso que está acontecendo. O portal Bola VIP trouxe em primeira mão. Se caso o Flamengo não entrar nesse acordo aí e mostrar que pretende gerar valor para a localidade, que pretende também administrar o Maracanã, mandar jogos lá, coisa e tal, que o governo do estádio vai fazer de tudo para impedir. É um absurdo, mas na verdade, é claro que ele não falou que vai impedir, mas como ele sinalizou que tem medo de que o estádio do Maracanã vire um elefante branco, ele quis dizer mais ou menos isso. É um absurdo, né? Porque o Flamengo tem direito de ter o seu estádio, construir onde quiser. Só que o Flamengo está caçando recursos aí junto com o Ministério Público, com as iniciativas públicas, aliás, né, no caso a Caixa, tentando esse financiamento aí. Então isso aí acaba envolvendo aí os políticos e aí cada um vai puxar para um lado de acordo com a sua necessidade, principalmente agora que é ano de eleição. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, né? É meio difícil, mas é possível. Assunto Jorge Jesus, mudando da água para o vinho. Hashtag aí, volta Jorge Jesus, está em alta. Muitos torcedores pedindo a volta de Jorge Jesus. Mas isso é possível? Seria possível? Como seria possível a volta de Jorge Jesus? Só mesmo, galera, se ele quiser. Jorge Jesus só sai lá da Arábia se ele quiser. E ele praticamente já vai sair de lá aposentado.
Então é essa a informação que a gente tem. Ele não tem negociação nenhuma com o Flamengo, nem conversa, nem sequer acompanha o Flamengo. Então isso aí é um sonho muito distante. E o problema do Flamengo não é só técnico não, galera. Técnico a gente já trocou de técnico várias vezes. E passaram vários técnicos top de linha ali. Não deram em nada. O problema do Flamengo é jogador mimado. Jogador que faz corpo mole. Tem tudo isso aí. Mesmo com o Tite, alguns jogadores já estão aí desconfortáveis pela seguinte situação. O Tite poupou jogador em certos treinos, em certos jogos. E o jogador que queria jogar estava bem. Mas ouvindo a ciência, ele poupou e o jogador não gostou. E aí quando volta, fica ali, né? Uns ainda estão no banco. O jogador começa a fazer corpo mole. Isso é de praxe. E outro detalhe que pega muito. O Tite gosta de jogar com o time mais recuado. E quando o time joga mais recuado, toca muita bola, finaliza pouco. Se não finalizar, não tem gol. Então é isso aí que tá pegando, que tá complicando. Então o Tite vai ter que entender a maneira do Flamengo jogar. E outro detalhe. A torcida tem que entender que não é técnico o problema do Flamengo. É jogador. O jogador que ficou muito tempo no clube. Se ele não tiver muita raça, muita vontade, ele fica fazendo corpo mole, ele senta em cima do contrato, recebe o salário normalmente e o tempo passa. E muitos jogadores estão mais ou menos assim. Você vê que o jogador não rende, fica ali de mimimi, coisa e tal. E isso já está há muitos anos no nosso Flamengo. Então se não trocar aí várias peças, não vai. O Flamengo tem dinheiro, tem condições para isso. Mas é muito difícil fazer uma reformulação de elenco tão grande, ainda mais agora com os campeonatos em andamento. Mas a gente vai ter que esperar, porque o Flamengo tem possíveis nomes aí vindo da Europa. Caso de Claudinho, Wendel, Gonzalo Montiel. Tem também vindo aqui da América do Sul, Luciano Rodrigues. Então o Flamengo está monitorando e pretende trazer jogadores agora em julho. É difícil? É, mas é possível. O Flamengo tem condição e vai tentar. Então é isso. Vai chegar jogadores novos e vão agregando valor. E o Tite também tem que entender outra coisa. Ontem, por exemplo, o De La Cruz era um dos melhores em campo. Aí substitui o cara, tira o cara principal na armação de meio de campo, bota um atacante e o time fica mais isolado. Então algumas coisas não dá para entender, mas a verdade é essa. Ele está ouvindo muita ciência e está perdendo o comando do grupo. Então vamos ter que aguardar. Mudando a água para o vinho novamente, Arrascaeta e Cebolinha não voltam ainda para o jogo de sábado. Até o momento são desfalques confirmados aí, mas possivelmente podem voltar no jogo da Libertadores. Então a gente vai ter que aguardar aí. Outro detalhe aí, Pulgar vai ficar pelo menos mais 15 dias fora. A lesão dele é um pouco mais séria e vai ter que ficar um tempo mais aí, né, afastado para se recuperar. Já Ayrton Lucas, a gente não teve informação na tarde de ontem se o Tite vai relacionar ele ou não para o sábado. Mas também a gente tem o Matias Vinha que está entrando muito bem. Jogou muito bem contra o Amazonas aí. Então a gente não tem tantos problemas na parte da lateral. Nosso negócio está no meio de campo ali que não tem ninguém para funcionar. E na ponta direita, que o Bruno Henrique tem jogado, mas não tem conseguido jogar bem. Não sabemos ainda se a bola não chega nele ou se é por causa da idade. Mas a verdade é que não está jogando bem. Então o Flamengo, que precisa de uma reformulação que não teve em janeiro. Em janeiro saiu Everton Ribeiro, saiu Pablo, Mateuzinho, saiu Rodrigo Caio, praticamente se aposentou aí, né? Saiu o Santos, mas chegar, saiu também o Thiago Maia. Chegar só chegou De La Cruz, Matias Vinha e Léo Ortiz. Dois com o aval do Tite. Um era só antigo do Flamengo, que é o caso do De La Cruz.